Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouco das entidades, né? Vocês perguntam bastante se as entidades estão perto da gente, se elas se afastam, como que a gente faz para as entidades ficarem perto da gente. Então vamos dar aí algumas explicações. Então tudo que nós temos perto da gente, energeticamente falando, depende da nossa vibração. Então, nós somos aquilo que atraímos, né? Então, atraímos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, como é que a gente faz para que as nossas entidades fiquem perto da gente? A gente precisa estar conectado nesta energia, nesta vibração. Então, por exemplo, não adianta a gente achar que quando a gente está com raiva, que quando a gente está enfurecido, quando a gente está falando palavrão, que a gente está xingando, que a gente está com sangue no olho, você acreditar que de repente o seu caboclo esteja perto de você. Nós mesmos vamos criar uma barreira. Então, assim, principalmente as entidades que têm mais evolução, elas têm dificuldade de ficarem perto da gente quando a gente não está bem. Então, quantas vezes a gente escuta das entidades, né? Filho, eu muitas vezes não consigo chegar perto de você. Por quê? Porque a gente mesmo barra. E quando a gente abre esse campo negativo, a gente acaba dando muito mais abertura para os nossos inimigos, para os espíritos desequilibrados. E aí o que acontece? A gente acaba dando muito trabalho para as nossas entidades. Mesmo as entidades que atuam numa vibração mais próxima à nossa, como os protetores e os nossos guardiões, que vibram energeticamente muito mais próximo a gente, muitas vezes eles travam muitas batalhas espiritualmente falando, para nos defender, para poder estar perto da gente, porque muitas vezes as nossas atitudes e os nossos pensamentos afastam. Então, quantas vezes a gente escuta, olha filho, eu tento te orientar, eu tento te ajudar, mas você não me ouve, você não me percebe. Por quê? Porque muita gente, a gente está louco, muitas vezes a gente está doidão, a gente está fora da casinha. Então, o que é importante, principalmente para a gente que é médium e trabalha já junto à espiritualidade, que já temos as nossas entidades, ou que estamos desenvolvendo esse dom, é a gente ter aquele momento de entrar em conexão, aquele momento de você respirar, né, de ter aquele momento do seu dia que você fala, agora eu vou entrar em oração, agora eu vou entrar em conexão, para que eu sinta a presença, né, dos meus guias. Às vezes a gente tem mais afinidade com uma linha, menos com outra, mas dependendo da situação, a gente chama mais por uma linha ou mais por uma entidade que de repente a gente tem devoção. Às vezes pode até ser a entidade de outro médium, né? De repente você é um consulente ou de repente você é um cambone que está em desenvolvimento, você ainda não sente as suas entidades, mas você tem aí uma grande devoção por um baiano, por um guardião, por um caboclo, por um preto velho, e você sente essa presença. Então você precisa estar nessa vibração, porque muitas vezes eles não conseguem chegar perto da gente. Então tudo depende da gente, tudo depende de como nós estamos e de que canal que a gente abriu para que isso aconteça. Então o que eu particularmente acho que falta no médium umbandista é entrar em oração, é entrar no orar, né? Que é o que eu acho que o evangélico faz muito bem, né? O orar, ter aquele momento de entrar em conexão com o Criador, com Deus, com Tupã, não importa o nome que você vai dar, com o seu orixá. Então, muitas vezes a gente cai na dependência de só ter essa conexão quando a gente está dentro do terreiro, quando a gente está na gira, quando a gente está num atendimento, e isso se perde depois durante a semana. Então, com a pandemia, né, pelo menos vou falar aqui da nossa casa,
a gente teve que trabalhar muito o templo dentro de nós. A gente teve que trabalhar muito essa coisa de entrar em conexão fora do terreiro, porque nós éramos muito dependentes disso. Quando veio o Covid, quando veio a pandemia, que a gente teve que se afastar do templo físico, a gente não teve mais contato físico com a entidade, com a espiritualidade, nós tivemos que desenvolver o templo dentro de nós. E isso foi uma coisa positiva, pelo menos ao meu ver, porque hoje a gente consegue isso com mais facilidade e esse exercício ele deve continuar. Porque as entidades, elas estão conosco dependendo de como nós estamos em relação a elas. Como a gente se comporta em determinadas situações do nosso dia a dia. Então, o baiano vai estar lá com a gente, o guardião vai estar lá com a gente, o boiadeiro vai estar lá com a gente. Vai sim, só que se a gente permitir. De novo a palavra permitir, né? Tenho falado bastante isso nos vídeos. A gente também tem que estar nessa conexão. A gente tem que ajudar também a espiritualidade a nos ajudar. Então, o orai e vigiai, que a gente trabalha muito no Evangelho, ele é um fato. Então, uma pessoa que reza, que ela entra em oração, que ela entra em prece, que ela entra em conexão, não necessariamente eu vou parar e vou rezar, mas que você cante um ponto, que você firme as suas velas, que você tome o seu banho de erva, que você faça a sua defumação, que você utilize o cristal, enfim, a Umbanda é muito rica de muitos elementos. Que você tenha pelo menos aí alguns minutinhos do seu dia para você se permitir. Porque nós somos médiuns. Se você não se permitir estar próximo aos seus amigos espirituais, você vai dar vaza aos espíritos em desequilíbrio. Porque quando médiuns, a gente vai estar sempre com esse canal aberto. E quem vai determinar qual é o canal, né? Qual é a espiritualidade que você quer perto de você, é você mesmo. Né? Então, não tem um botãozinho, né? Eu sempre falo isso, não existe um botãozinho. Ah, então eu sou médium, eu só quero isso, ou eu só quero aquilo. Nós estamos abertos, né? Existe um canal com a espiritualidade. Se é uma espiritualidade positiva, espíritos de luz, equilibrados que nos ajudam, ok. Mas também existe os espíritos desequilibrados, aqueles que querem o nosso mal, que querem destruir tudo aquilo que a gente está construindo, que querem fazer bagunça, que querem nos colocar na dúvida, também existe. E isso é a gente que vai determinar, né? O que você quer perto de você, o que você permite ter acesso a você ou não. Então, nossa cabeça, nossa mente, nosso corpo, nossa morada, cabe a nós saber para quem que a gente vai abrir a porta ou não. Porque existe também esse livre-arbítrio, né? Não são as nossas entidades que vão bloquear esse acesso, porque nós somos espíritos livres. Então, quem tem que bloquear ou não isso somos nós. Então, esse é um exercício. É isso que muitas vezes se perdem, né? Os médiums se perdem. E aí ficam só preocupados em fazer entregas, em fazer firmezas, em entregar coisas e esquecem disso daqui. Tudo está aqui e tudo está aqui. Se aqui e aqui estiver legal, está tudo bem. Agora, quando aqui e aqui não está legal, a gente pode abrir uma porta que depois vai ser difícil de fechar. Tá bom? Então pensem nisso, não deixem de estudar. Estudar é muito importante. E não deixam de orar, né? A prece, ela é uma conexão. E o médium que não reza, ele acaba tendo problemas. Então, ache a sua melhor forma de orar, de rezar, de se conectar. Cada um tem a sua forma. Tá bom, pessoal? Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo.